Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Torraca, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo eu vou explicar 4 dicas do que fazer em caso de uma crise grave de ansiedade. O primeiro ponto é que uma crise de pânico nada mais é do que uma crise muito grave de ansiedade. O auge da crise de ansiedade é uma crise de pânico. E numa crise de pânico verdadeira, a pessoa ela tem certeza que ela vai morrer. Ela sente muita dor no peito, falta de ar, suor frio, taquicardia, aceleração do coração vai muito rápido, ela tem uma sensação de descontrole dos próprios pensamentos, até que a realidade está estranha, não está familiar, está esquisita, formigamento, tremor, desmaios, até diarreia pode acontecer. E embora o tratamento desse tipo de crise no pronto-socorro seja com medicamentos como o Rivotril, são os chamados benzodiazepínicos, a gente não deve simplesmente, passivamente, recorrer a esse tipo de medicação de maneira mecânica toda vez que a gente tiver uma crise de ansiedade. Então, para você tomar as rédeas da sua saúde, do seu próprio tratamento, é importante você se dar conta de tudo que você pode fazer a respeito para minimizar a necessidade de recorrer a uma medicação, para a gente não ficar dependente dessas muletas psicológicas. Então, o primeiro parâmetro, a primeira dica numa crise de ansiedade é a palavra aceitação, que é não adianta fugir da crise de ansiedade. Então, se você está andando numa estrada, seu pneu fura, você vai parar o carro para lidar com o problema, você vai tentar trocar o pneu ou chamar o seguro. E da mesma maneira, se você vê que o pneu furou e continuar acelerando, além do pneu, você vai poder perder a roda. Então, é importante que a gente não negue, não tente fingir que a gente não está tendo uma crise de ansiedade, a gente reconhecer que está acontecendo. Isso vai, pelo contrário, ajudar que a gente consiga lidar e minimizar a intensidade desses sintomas. Muita gente pensa assim, mas se eu reconhecer que estou tendo uma crise, que eu estou ansioso, isso vai aumentar os sintomas. Não, pelo contrário, isso vai murchar os sintomas, porque a gente vai conseguir lidar com o problema, E fingir que não está acontecendo, aí sim a coisa foge do controle e piora. Se a gente tentar varrer para debaixo do tapete, isso é pior. Então a gente precisa aceitar. Estou tendo uma crise, eu sei como é que é uma crise de pânico e vamos lidar com ela da melhor forma. O segundo ponto é a gente focar em alguma coisa fora de nós mesmos. Isso por quê? Porque numa crise de ansiedade muito grave, existe um hiperfoco, então uma hipertrofia, um excesso de concentração em sintomas físicos e de maneira distorcida. Então a pessoa, ela pensa assim, eu tô ansioso, o batimento cardíaco acelera, fala assim, meu Deus, o batimento cardíaco acelerou demais, eu vou morrer. Isso é um indício de um infarto. Ou eu estou, com desconforto no tórax por estar angustiado. Isso significa que eu estou tendo um ataque cardíaco. Então, há uma hipervalorização desses sintomas físicos. Então, você, por exemplo, fazer contas mentalmente, você subtrair 7 de 100 repetidamente até o final. 100 menos 7, 93. 93 menos 7, 86. 86 menos 7, 79. E você vai fazendo essas contas mentais. Ou se você tiver um carro em movimento, você contar o número de postes que o carro passa pelo caminho. Então, qualquer coisa que fixe a sua atenção fora de você mesmo, para sair fora dessa armadilha, não cair nessa armadilha de hipervalorizar os sintomas físicos de uma maneira distorcida. O terceiro ponto, muito importante, esse é central, é soltar o ar lentamente. A chave aqui é soltar o ar pela boca, fazendo barulho, o mais devagar possível, precisa ser mais devagar do que a inspiração. Na crise de ansiedade, a gente inspira o ar muito fundo e muito rápido sem perceber. A gente faz isso automático, é instintivo, o tronco encefálico nosso que controla isso. Então é importante que a gente solte o ar o mais devagar possível. Por quê? Porque na crise de ansiedade, a pessoa ela hiperventila, isso faz com que o gás carbônico no sangue abaixa, isso aumenta o pH no sangue, desloca o cálcio todo para a albumina e faz ter formigamentos e até contração muscular involuntária. Numa crise muito grave, a pessoa ela pode contrair, flexionar, assim, e aí ela já está com medo, ansiosa, ela sente esse tipo de coisa e ela fica entre parafuso e fecha o ciclo. Então, se você não estiver conseguindo soltar o ar bem devagar pela boca, o que pode ser feito é respirar dentro de um saco. Você já pode ter visto isso em algum filme, alguma série norte-americana, porque quando você
respira por mais rápido que você esteja respirando, que não esteja controlando, mas dentro de um saco, de uma sacola, você reinala o gás carbônico que você exala na expiração. Isso faz com que o gás carbônico no sangue ele não caia ou até aumente um pouco. Isso impede todas essas alterações metabólicas que eu expliquei, impede que você tenha formigamento e contração muscular involuntária. Então, você corta esse ciclo do pânico, dessa cascata metabólica que a respiração causa, muito acelerada, né? E o quarto ponto é ativamente lembrar que pensamentos são pensamentos e fatos são fatos. Isso por quê? Porque na crise de ansiedade acontecem, via de regra, por definição, pensamentos catastróficos. A pessoa tem pensamentos apocalípticos, de que tá tudo dando ruim, que ela vai morrer, que tudo vai dar errado, e ela começa a se convencer, né, a contar uma narrativa para si mesma, de que isso é um de que isso é um sinal que tudo vai dar errado mesmo. E, ativamente, se a gente lembrar que pensamentos são só pensamentos, são diferentes de fatos, e que numa crise de pânico, numa crise de ansiedade grave, o padrão, o que vai acontecer mesmo, são pensamentos catastróficos, e que isso são só pensamentos, isso ajuda a gente não entrar em desespero e abortar a crise. Então, da mesma maneira que se você está na estrada e o pneu fura, a velocidade vai diminuir, o motor não vai render tanto do carro, numa crise de ansiedade, o nosso cérebro vai gerar esses pensamentos catastróficos. Se você aceita a crise, se você consegue respirar, soltar o ar mais devagar, se você se lembra que pensamentos são só pensamentos e que numa crise é natural ter pensamentos catastróficos, tudo isso vai ajudar a murchar a crise e evitar que ela escalone para algo incontrolável. E para finalizar, é importante a gente lembrar que a ansiedade ela é necessária para a vida. Uma ausência completa de ansiedade seria incompatível com a vida, porque faria com que a gente não se mexesse para nada. E a vida é movimento. A gente precisa ir atrás das coisas. Então, é razoável que a gente tenha um pensamento ou uma ideia de que no futuro podem acontecer outras crises de ansiedade e que a gente vai precisar aceitá-las e lidar com elas da melhor forma possível, evitando pensamentos mágicos de que nunca mais vou ter esse tipo de crise, porque isso só vai aumentar o nosso descontrole quando elas acontecerem. Então, eu espero que tenha ajudado. A ideia aqui foi te dar algumas ferramentas práticas, concretas, para lidar com momentos de maior ansiedade, para a gente reduzir ao máximo a necessidade de recorrer a remédios, porque eu acredito nisso na psiquiatria, que os medicamentos são instrumentos de misericórdia, de alívio do sofrimento, mas a gente tem que minimizar ao máximo a necessidade de recorrer à medicação. Hoje em dia está todo mundo querendo resolver tudo só com remédio, com uma receita rápida, e é ideal a gente puxar a responsabilidade no tratamento para nós, para reduzir a necessidade de hipermedicar, porque isso não é uma boa psiquiatria. Então, se gostar, curta esse vídeo, se inscreva no canal, dê sugestões para que eu possa fazer mais vídeos que sejam úteis para você e para as pessoas que você ama. Até a próxima!